Oi pessoal, estou passando aqui rapidinho antes do vídeo começar para avisar que no nosso canal de podcast, o podcast que eu faço, com Joshua Miles da Curiosities e Kirsty Sky, acabou de sair um episódio especial de Halloween novinho em folha, enquanto você está assistindo isso agora. Então, assim que terminar de assistir a este vídeo, não se esqueça de ir para o canal do podcast, que está linkado na descrição deste vídeo, e ouvir o especial de Halloween. Nós falamos sobre algumas experiências paranormais realmente assustadoras, nossas próprias experiências paranormais. Fazemos um especial de Halloween. Você prefere? É um episódio do podcast muito divertido e diferente. Também disponível no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Vá direto ao canal do podcast após assistir este vídeo. E dito tudo isso, vamos direto para o vídeo de hoje. Olá, bem-vindos de volta ao canal para mais um mistério com Molly Westbrook. No vídeo de hoje falaremos sobre Dean Corll, o Homem dos Doces. Eu só quero pedir desculpas no começo deste vídeo se vocês ouvirem chuva ou carros passando. Está chovendo de vez em quando e muitos carros continuam passando. Peço desculpa se ouvirem isso ao fundo, mas não posso fazer nada. Mas enfim, hoje vamos falar sobre Dean Corll, também conhecido como o Homem Doce ou o Flautista. Vocês vão entender o porquê ao longo do caso. Venho pesquisando isso desde o início de outubro. Esse vídeo vai ser longo, meu roteiro tem 22 páginas. Hoje trouxe um caso de serial killer para vocês. Dean Corll foi um serial killer americano que assassinou pelo menos 28 meninos entre 1970 e 1973. No entanto, pode ter havido muito mais vítimas do que isso. E Dean, na verdade, não agiu sozinho. Na verdade, ele tinha 2 cúmplices adolescentes. Falaremos mais sobre eles ao longo do vídeo. Primeiro, falarei da infância de Dean antes de entrarmos no caso. Quero deixar claro que com esses vídeos nunca pretendo ofender ou chatear quem se envolveu no caso. As informações que encontrei sobre esse caso vêm de várias fontes na internet, peço desculpas. Se houver algo incorreto ou se você acha que deixei algo de fora, por favor, fique à vontade para me avisar nos comentários. Dito isso, vamos ao caso de hoje. Este é Dean Corll. Seu nome completo era Dean Arnold Corll, homem de 33 anos, nascido em 24 de dezembro. Então, véspera de Natal de 1939 para seus pais, Maria Emma Robinson e seu pai, Arnold Edwin Corll. Dean, primogênito de Maria e Arnold, morava com eles em Fort Wayne, Indiana, Estados Unidos da América. Dean mais tarde teve um irmão mais novo chamado Stanley, e Dean e Stanley tiveram uma infância bastante turbulenta. Os pais deles, Arnold e Maria, não tinham um bom casamento. Aparentemente, Arnold era bastante rigoroso com as crianças, embora eu realmente não tenha conseguido descobrir de que forma ele era rigoroso. Maria era muito protetora com os filhos, diferente de antes. Ela e Arnold discutiam o tempo todo. E como você pode imaginar, esse não era um ambiente agradável para 2 meninos crescerem. E, eventualmente, 4 anos após o nascimento do segundo filho deles, Stanley, eles acabaram se divorciando. Após o divórcio, em 1946, o pai de Dean, Arnold, foi convocado para a Força Aérea dos Estados Unidos da América. Mary, mãe deles, mudou-se com os filhos para Memphis, Tennessee, para que mantivessem contato regular com o pai. Dean Corll, quando criança, era visto como tímido e sério. Ele quase não socializava com outras crianças. No entanto, apesar disso, as pessoas diziam que ele costumava demonstrar preocupação com o bem-estar dos outros, então parecia que ele era uma pessoa bastante carinhosa. Quando Dean tinha 7 anos, teve febre reumática não diagnosticada, uma doença inflamatória que pode afetar coração, articulações, pele e cérebro. A doença reumática passou despercebida e só foi reconhecida pelos médicos ao descobrirem o sopro no coração dele em 1950. Por isso, os médicos orientaram Dean a evitar atividades extenuantes, como educação física ou esporte na escola. Em 1950, 4 anos depois que os pais de Dean se divorciaram, eles realmente reataram e se casaram novamente. Eles tentavam realmente fazer o casamento funcionar. Então a família basicamente estava reunida novamente e todos se mudaram juntos para o Texas. No entanto, o segundo casamento durou pouco. Mary e Arnold continuaram brigando e em 1953 eles realmente se divorciaram novamente, com Mary ficando com a guarda dos filhos. No entanto, eles ainda mantinham contato regular com o pai, Arnold, após o divórcio de Mary com Arnold.
Ela logo seguiu em frente, conheceu Jake West, vendedor de relógios, e se casaram. Então agora, Jake West era essencialmente o padrasto de Jean e Stanley, e a família se mudou para Vidor, ou Vidal, no Texas, juntos. Desculpe, não tenho certeza de como isso se pronuncia. E foi aqui que Mary deu à luz uma filha, então a meia-irmã de Jean, que se chamava Joyce. Em 1955, após o nascimento da filha deles, Joyce, Jake e Mary decidiram abrir um negócio juntos, onde eles fariam e venderiam doces. O negócio se chamava Pecan, e Prince, Dean e Stanley ajudavam nele enquanto cursavam o ensino médio. Então, eles iam para a escola durante o dia e à noite trabalhavam no negócio. Os trabalhos deles eram operar a máquina de fazer doces e também embalar, e então Jake saía para vender. Dean estava no ensino médio de 1954 a 1958, era um aluno bem comportado e tirava notas bem medianas. Fontes online afirmam que colegas de Dean diziam que ele era um pouco solitário na escola. Ele não socializava muito com as pessoas, porém, de vez em quando, ele namorava algumas garotas. Mas, aparentemente, o único interesse dele no ensino médio era participar da banda marcial, onde tocava trombone. Depois que Dean se formou no ensino médio, em 1958, ele e sua família se mudaram juntos para a periferia norte de Houston, onde vendiam a maioria de seus produtos de doces. E eles realmente abriram sua própria loja de doces, chamada Pecan Prince. 2 anos depois, a pedido da mãe, Dean se mudou para Indiana para cuidar da avó viúva. Foi em Indiana que Dean começou a namorar uma garota local que chegou a pedi-lo em casamento. Em 1962, ele recusou o pedido dela e voltou a Houston para ajudar nos negócios da família. Nesse momento, Maria, mãe de Dean, e seu marido Jake enfrentavam problemas no casamento. Eles não se davam mais tão bem e por isso decidiram se divorciar em 1963. Então, Maria decidiu abrir sua própria empresa de doces e recrutou seu filho mais velho, Dean, para ser o vice-presidente desse negócio, que eles chamaram de Coral Candy Company. Esse novo negócio já tinha outros funcionários. Não eram só Maria, Dean e Stanley trabalhando, eles também recrutaram um jovem adolescente. Após algum tempo, o adolescente passou a reclamar para Maria que o filho dela, Dean, fazia avanços sexuais indesejados. Esse jovem só queria que Maria pedisse a Dean para parar. No entanto, ela decidiu demitir esse funcionário por ter feito as acusações em primeiro lugar. Eu não sei se Maria simplesmente achou que esse jovem estava mentindo e por isso o demitiu. Ou ela simplesmente não queria encarar o fato de que seu filho, Dean, estava fazendo avanços sexuais em relação a outro jovem. Talvez ela simplesmente não quisesse encarar esse fato porque, obviamente, era a década de 1960 e ser gay não era tão aceito como é agora. Um ano depois, em 1964, Dean Coral, com 25 anos, foi convocado para o Exército dos Estados Unidos da América e enviado para Fort Polk, Louisiana, para treinamento, apesar do problema cardíaco. Depois mudou-se para Fort Benning, Georgia, para treinar como técnico de rádio, antes de ser designado para uma posição permanente em Fort Hood, Texas. Foi nessa época, enquanto Dean estava no exército, que teve seus primeiros encontros sexuais com homens e percebeu que era homossexual. As pessoas ao redor de Dean começaram a notar que ele estava se comportando de forma diferente, e havia mudanças sutis, pequenos detalhes em seus maneirismos quando ele estava perto de garotos adolescentes. Embora eu ache que Dean nunca tenha se assumido gay, já que não era aceito como hoje, acredito que suspeitavam que ele era homossexual. Dean, na verdade, odiava estar no exército, então ele pediu uma dispensa por dificuldades do exército, com a justificativa de que precisava voltar para casa e ajudar no negócio de doces da família, e funcionou. O exército concedeu a dispensa honrosa a ele em 11 de junho de 1965. Após 10 meses de serviço, ele voltou para Houston Heights e reassumiu seu cargo de vice-presidente da Coral Candy Company. Em 1965, a fábrica de doces mudou-se para o outro lado da rua da escola Helms Elementary School, e Dean começou a distribuir doces de graça para as crianças da vizinhança, em especial para os meninos adolescentes. E foi aí que Dean Coral ganhou seu apelido, o Homem Doce. E também o flautista, porque ele começou a atrair e manipular esses meninos adolescentes para quem ele dava doces.
A maioria de vocês provavelmente já ouviu falar da história do flautista ou a conheceu na infância, mas é uma lenda que se originou na Alemanha durante a Idade Média. A história trata de uma cidade alemã que enfrentava infestação de ratos. Então, um dia, um homem misterioso vestido com roupas coloridas apareceu e se ofereceu para acabar com os ratos em troca de 1000 florins. O prefeito da cidade concordou, e esse homem misterioso tocou uma flauta mágica para atrair todos os ratos até um corpo d'água próximo, onde todos se afogaram. Então, as pessoas viam Dean como o flautista de Hamelin porque ele aliciava esses jovens adolescentes com doces, subornava e os atraía para longe para poder abusar sexualmente deles. Dean também instalou uma mesa de bilhar nos fundos da fábrica de doces na esperança de que funcionários e jovens da região se reunissem ali. E eles realmente se reuniam. Em 1967, Dean fez amizade com David Brooks, um menino de 12 anos, um dos vários a quem Dean dava doces. David costumava passar tempo com Dean e outros adolescentes, jogando sinuca com eles na fábrica de doces. Dean e David ficaram muito próximos. Eles costumavam fazer viagens juntos com outros adolescentes e David sempre comentava que Dean nunca zombava dele. Veja, David às vezes usava óculos e outras crianças e adolescentes costumavam zombar dele e tirar sarro de sua aparência. Dean nunca fez isso, e David gostava disso nele. Dean apoiava David. Se David precisava de algo como dinheiro, Dean sempre ajudava e David passou a vê-lo quase como um pai. No entanto, Dean tinha outras intenções e queria relações sexuais com David Brooks. Após insistência, eles iniciaram um relacionamento sexual em 1969, quando Dean tinha 30 anos e David, 14 Dean, pagava David em dinheiro ou presentes para que ele permitisse sexo oral. Então, vou te dar um pouco de informação sobre o histórico de David Brooks. Os pais dele eram divorciados. A mãe vivia em Beaumont e o pai em Houston. E toda vez que David ia para Houston ver o pai dele, ele também visitava Dean Corral e muitas vezes ficava no apartamento dele com ele. Eventualmente, David se mudou para Houston e ele via o apartamento do Dean como se fosse sua segunda casa. No ano de 1968, a Coral Candy Company começou a falhar, e então a mãe do Dean, Mary, decidiu fechar o negócio de vez. No entanto, isso agora significava que Dean estava desempregado. Após o fechamento do negócio, Mary se mudou para o Colorado com sua filha, então a meia-irmã do Dean, Joyce, e Dean e Mary costumavam conversar bastante ao telefone. No entanto, depois disso, Mary nunca mais viu seu filho. Depois, Dean tornou-se eletricista e fez disso sua carreira. Então, agora que já contei sobre Dean, seu histórico e como ele conheceu David Brooks, vou falar sobre a onda de assassinatos. Vou apenas deixar um aviso rápido aqui. Vamos falar sobre estupro, tortura e assassinato de vários meninos adolescentes. Fique tranquilo, não entrei em detalhes, então não será nada gráfico, só queria avisar. Então, na verdade, não se sabe quando Dean começou a ter pensamentos de torturar e assassinar meninos jovens. Acredita-se que seu primeiro assassinato ocorreu em 1970. A primeira vítima conhecida de Dean Corral foi Jeffrey Conan, calouro de 18 anos. Em 25 de setembro de 1970, Jeffrey desapareceu enquanto pegava carona da Universidade do Texas para a casa dos pais em Houston. Acredita-se que Dean encontrou Jeffrey enquanto ele fazia carona e ofereceu uma carona para casa, e Jeffrey aceitou. Mas em vez disso, Dean levou Jeffrey para sua casa, onde o amarrou a uma tábua de tortura, abusou sexualmente dele, o estrangulou até a morte e depois enterrou o corpo na praia de High Island, Texas. Acredita-se que algum tempo após o assassinato de Dean, David Brooks, de 15 anos, flagrou Dean abusando sexualmente de 2 adolescentes. Era dezembro de 1970 e David entrou no apartamento de Dean Corral sem avisar. E como eu disse, ele descobriu Dean Corral abusando sexualmente de 2 adolescentes que ele havia amarrado a uma cama de dossel. De acordo com David, quando ele entrou no quarto, Dean Corral pulou, saiu de cima dos 2 adolescentes e disse: "Estou só me divertindo."
Ele então disse a David que compraria um carro para ele se prometesse não contar a ninguém sobre o que tinha acabado de presenciar. David, com 15 anos, concordou e acho foi embora acreditando nisso. Dean acabou deixando aqueles 2 garotos irem embora. No entanto, depois, Dean disse a ele que na verdade matou e enterrou aqueles 2 garotos. E então, agora Dean realmente viu uma oportunidade. Como David não falou nada, não foi à polícia, nem contou a ninguém o que testemunhou. E então Dean decidiu meio que usar David e oferecer dinheiro a ele para cada garoto jovem que ele pudesse trazer para ele abusar sexualmente e matar. Ele ofereceu a David Brooks $200 por cada garoto que ele pudesse trazer para ele, e David aceitou. Agora Dean Corll tinha um cúmplice, facilitando muito encontrar suas vítimas. Em 13 de dezembro de 1970, David Brooks, de 15 anos, atraiu James Glass e Danny Yates, ambos de 14, para longe de um encontro religioso e os levou ao apartamento de Dean Corll. Na verdade, David Brooks já conhecia James Glass, de 14 anos. Acho que eram amigos ou conhecidos. Apesar de ser amigável com James, ele o atraiu e levou à morte. James e Danny foram amarrados à tábua de tortura de Dean, estuprados e estrangulados até morrer. Depois, eles foram enterrados em um galpão de barcos alugado por Dean na época. No dia 30 de janeiro de 1971, 6 semanas após os assassinatos de James Glass e Danny Yates, Dean e David encontraram as próximas vítimas. Enquanto caminhavam para casa, os irmãos adolescentes Donald e Jerry Waldrop foram abordados por Dean e David em uma van de Dean. Na verdade, não se sabe como Dean conseguiu convencer Donald e Jerry a entrarem na van, mas ele conseguiu. Ele os levou ao apartamento na Magnum Road, onde foram torturados, estuprados, estrangulados e enterrados no galpão de barcos. Em maio de 1971, Dean já havia sequestrado e matado mais 3 vítimas. Em 9 de março, Randall Harvey, de 15 anos, foi sequestrado e levado para o apartamento de Dean, onde foi estuprado e morto com um único tiro na cabeça. As outras 2 vítimas foram David Hillegeist, de 13 anos, e Gregory Malley Winkle, de 16 anos. Eles foram sequestrados e mortos em 29 de maio de 1971. Depois que esses meninos desapareceram, seus pais ficaram muito preocupados e realmente iniciaram uma busca frenética por eles. Outros jovens da região se voluntariaram para ajudar a colocar cartazes dos meninos desaparecidos, incluindo um garoto de 15 anos chamado Alma Wayne Henley. Para o propósito deste vídeo, vou chamá-lo apenas de Wayne, porque a maioria das fontes online se refere a ele assim, mas só para vocês saberem, o nome completo dele é Alma Wayne Henley. Mas Wayne era, na verdade, muito amigo do desaparecido David Hillegeist e, como eu disse, ele estava andando por aí colocando cartazes de desaparecido. E eu quero que vocês se lembrem do nome Wayne para mais tarde neste vídeo. Mas voltando aos assassinatos, em 17 de agosto de 1971, Dean e David encontraram Ruben Watson, de 17 anos. Haney. Ruben voltava para casa, acho que do cinema, quando encontrou David Brooks. David o convenceu a ir com ele à casa de Dean Corll para uma festa. Ruben aceitou, o que selou seu destino. Foi estrangulado e enterrado no galpão de barcos com as outras vítimas. Em setembro de 1971, Dean Corll realmente se mudou para outro apartamento em Houston Heights. E David Brooks disse mais tarde que Dean matou mais 2 adolescentes enquanto estava nesse endereço. Mas não conseguia achar os nomes das vítimas. David Brooks afirmou que Dean manteve uma dessas vítimas viva por cerca de 4 dias. Enquanto ele estava sendo torturado e abusado e depois acabou sendo assassinado. No inverno de 1971, David Brooks, na verdade, apresentou Dean para Wayne Henley, de 15 anos. Você deve lembrar o nome dele do início do vídeo. Ele era amigo de David Hillegeist, uma das primeiras vítimas de Dean. Acredita-se que David Brooks simplesmente levou Wayne Henley ao endereço de Dean como mais uma vítima pretendida. No entanto, por algum motivo que na verdade não se sabe, Dean decidiu não matar Wayne e, em vez disso, ofereceu a ele o mesmo acordo que ofereceu a David. Dean ofereceu a Wayne $200 por cada garoto que ele levasse, embora não fosse o mesmo acordo. No entanto, ele contou a Wayne que esses garotos eram, na verdade, para uma rede de escravidão sexual infantil.
Wayne disse depois que ignorou a proposta de Dean por meses. Em certo momento, enfrentando problemas financeiros, ele aceitou ajudar Dean a encontrar garotos jovens. Acredita-se que a primeira vítima de Wayne foi Willard Branch, de 17 anos. O corpo de Willard foi achado depois no galpão de barcos emasculado. Ele sumiu em 9 de fevereiro de 1972 e Wayne informou a polícia no mesmo dia. Ele e Jean Corral estavam dirigindo pelos Heights. Quando pegaram um garoto que achavam ser Willard, levaram-no ao apartamento de Jean Corral. Eles disseram a Willard que os três só iam voltar juntos para o apartamento de Jean e fumar maconha, mas Jean e Wayne, na verdade, tinham um plano para enganar Willard quando chegassem ao apartamento. De volta ao apartamento, Wayne se algemou e depois se soltou usando uma chave do bolso de trás. Depois, de alguma forma, ele convenceu Willard a se algemar, e ele fez isso, e assim que estava algemado, Jean Corral o amarrou e amordaçou. Wayne então deixou Jean sozinho com esse garoto, acreditando que ele seria vendido para uma rede de escravidão sexual. No entanto, Jean apenas o matou e enterrou no galpão de barcos. Em 24 de março de 1972, Jean Corral e seus cúmplices, David Brooks e Wayne Henley, capturaram mais uma vítima, um conhecido de Wayne chamado Frank Aguirre. E isso é algo que eu acho o mais horrível de todo esse caso. Wayne e David frequentemente levavam para Jean garotos que eles conheciam, alguns dos quais eram realmente amigos deles. Atraíam amigos para serem mortos por Jean Corral ou vendidos a uma rede de exploração sexual. Quando Wayne Henley começou, ele chamou Frank Aguirre, de 18 anos, até a van de Jean Corral e o convidou para ir ao apartamento de Jean, onde os três apenas beberiam cerveja e fumariam maconha juntos. Assim que chegaram ao apartamento, Dean e David amarraram e amordaçaram Frank Aguirre e depois Wayne disse que tentou impedir Jean de agredir e matar Frank. Mesmo assim, ele fez isso e os três homens o enterraram na praia de High Island. Nesse momento, Wayne já sabia o que Jean fazia com os garotos. Eles não eram vendidos para escravidão sexual, mas sim torturados e mortos. Mas, mesmo sabendo dessa informação agora, isso não impediu Wayne de continuar levando garotos jovens para Jean. Na verdade, ele começou a participar de alguns dos assassinatos. O próximo assassinato ocorreu em 20 de abril de 1972, quando Jean, David e Wayne sequestraram Mark Scott, de 17 anos, conhecido de David Brooks e Wayne Henley. Mark realmente tentou muito lutar e tentou esfaquear seus agressores. Segundo David Brooks, Mark desistiu quando teve uma arma apontada para a cabeça e foi torturado, estuprado, estrangulado e enterrado na praia de High Island. De acordo com David Brooks, Wayne Henley ficou cada vez mais sádico à medida que a onda de assassinatos continuava, e ele começou a se tornar um participante ativo nos próprios assassinatos. Enquanto David Brooks não estava tão envolvido nos assassinatos em si, ele era mais o tipo de pessoa que trazia as vítimas, se é que essa é a palavra certa. Wayne passou a se envolver mais nos assassinatos. Antes de Jean Corral sair da rua Schuler, os três sequestraram e mataram mais 2 garotos. Desta vez foram Billy Bausch e Johnny DeLome. Ambos os jovens foram amarrados à cama de Jean e depois foram estuprados e torturados. Wayne estrangulou Billy manualmente antes de se virar para Johnny e gritar "Ei, Johnny!" depois de gritar "Ei, Johnny!". Wayne então atirou nele na testa com a bala saindo pelo ouvido, e esse tiro não foi fatal. Não o matou. Depois de ser baleado, Johnny começou a implorar por sua vida para Wayne e disse "Wayne, por favor, não!". No entanto, Wayne então simplesmente o estrangulou até a morte, e ambos os garotos foram eventualmente enterrados na praia de High Island. Outro garoto atraído enquanto Jean morava na rua Schuler foi Billy Ridinger, de 19 anos. Billy sofreu tortura e abuso por Jean Corral. Mesmo assim, David Brooks convenceu Jean a não matar Billy e, em vez disso, libertou-o. Não entendo por que David convenceu Jean a fazer isso. Na verdade, não consegui encontrar essa informação em nenhum lugar online, mas ele fez isso e Billy foi libertado. Não sei se David conhecia ou era amigo de Billy. Embora isso nunca o tenha impedido de levar vítimas, de levar seus amigos para Jean antes para serem mortos. Como eu disse, não sei por que David queria que Billy fosse solto, mas funcionou e Billy foi liberado. Não acredito que Billy tenha ido à polícia sobre o que aconteceu com ele.
É uma pena, pois muitas vidas poderiam ter sido salvas se ele tivesse feito isso. Não culpo o Billy pelos assassinatos futuros, mas é triste pensar nisso. Talvez se o Billy tivesse ido à polícia, então Dean Corll teria sido pego mais cedo, e isso poderia ter evitado mais mortes. Em outra ocasião, nesse mesmo endereço, Wayne Henley chegou a nocautear David Brooks quando ele entrou na casa. Dean então amarrou David na cama e o agrediu repetidamente antes de finalmente soltá-lo. E apesar da agressão, David continuou ajudando Dean em novos sequestros. Depois de desocupar o apartamento na rua Shooter, Dean Corll na verdade se mudou para um apartamento no Westcott Towers no verão de 1972. Vou apenas dizer aqui que Dean Corll realmente se mudou bastante durante sua onda de assassinatos, e eu não tenho certeza do motivo. Não sei se isso tinha a ver com os assassinatos ou se ele simplesmente precisava sair por outros motivos, mas ele trocou de apartamento várias vezes. Em 19 de julho de 1972, Stephen Sickman, 17, foi visto pela última vez saindo de uma festa em Houston Heights antes de ser sequestrado por Dean. A morte de Stephen foi brutal. Ele foi brutalmente espancado no peito com um objeto contundente antes de ser estrangulado até a morte e enterrado no galpão de barcos. Um mês após o assassinato de Stephen, Roy Bunton, 19, foi sequestrado a caminho do trabalho em uma loja de sapatos em Houston. Roy foi levado ao apartamento de Dean, levou 2 tiros na cabeça e foi enterrado com as outras vítimas no galpão de barcos. No dia 2 de outubro, David Brooks e Wayne Henley atraíram 2 jovens chamados Wally J. Simonex. Desculpe se não estou pronunciando o nome dele corretamente. E também Richard Hembry, de volta ao apartamento de Dean. Wally e Richard foram mantidos vivos durante a noite, e Wally conseguiu pegar um telefone e ligar para a casa da mãe dele. Ele gritou ao telefone, "Mamãe!" antes da ligação cair. No dia seguinte, os 2 meninos foram estrangulados e enterrados no galpão de barcos, acima dos corpos de James Glass e Danny Yates. No mês seguinte, Richard Kapner, 19 anos, sumiu a caminho de uma cabine telefônica. Richard foi sequestrado por Dean, ele foi estrangulado e depois enterrado na praia de High Island. No total, acredita-se que pelo menos 10 adolescentes entre 13 e 19 anos foram assassinados entre fevereiro e novembro de 1972. 5 meninos foram enterrados na praia de High Island e 5 no galpão de barcos. Em janeiro de 1973, Dean mudou de endereço mais uma vez. Desta vez, mudou-se para Weir Road em Spring Branch, Houston. Sua primeira e provável única vítima nesse endereço foi Joseph Lyles, de 17 anos, conhecido tanto por Dean Corll quanto por David Brooks. Após o assassinato de Joseph, Dean mudou-se para 2020 Lamar Drive, onde acredito que seu pai morava. No início de 1973, Dean Corll sofreu de um hidrocelo, acúmulo de líquido em uma cavidade do corpo. E por causa disso, Dean Corll não matou por um tempo. No entanto, a onda de assassinatos logo começou novamente em junho de 1973, quando Wayne e Dean sequestraram um garoto de 15 anos chamado William Ray Lawrence, no dia 4 de junho. William foi visto vivo pela última vez por seu pai e mantido vivo por Dean durante 3 dias, período em que foi torturado, abusado e agredido sexualmente, até ser estrangulado e enterrado no lago Sam Rayburn. Parecia que a brutalidade dos assassinatos realmente aumentou depois que Dean fez uma pausa em sua onda de crimes. Pouco depois do assassinato de William Lawrence, Raymond Stanley Blackburn, 20 anos, foi sequestrado, estrangulado e enterrado no lago Sam Rayburn. Em julho de 1973, Wayne Henley iniciou as aulas na escola de direção do treinador em Bel Air. E foi aqui, nessa escola de direção, que ele conheceu um garoto de 15 anos, chamado Homer Louis Garcia. Como mencionei, Wayne e Homer se conheceram e viraram amigos na escola de direção. E um dia, depois da escola, Homer ligou para a mãe dele e disse que ia dormir na casa do amigo, esse amigo sendo Wayne. No entanto, ele foi levado ao apartamento de Dean Corll, onde foi baleado e deixado sangrando na banheira. Homer também foi enterrado no lago Sam Rayburn. 5 dias após seu assassinato, em 12 de julho, John Sellers, de 17 anos, foi a próxima vítima. Na verdade, não consegui encontrar online como ou quem sequestrou John. Porém, ele foi amarrado, baleado e enterrado na praia de High Island.
Em julho de 1973, David Brooks se casou com sua noiva grávida. E assim, Wayne Hanley se tornou o principal e o único responsável por trazer vítimas para Jean. Se faz sentido, ele foi o único que trouxe jovens para Jean matar por um tempo. O assassinato seguinte ocorreu em 19 de julho. Michael Bosch, 15 anos, foi visto pela última vez pela família indo cortar o cabelo. Você pode reconhecer o sobrenome Bolt do Michael de uma parte anterior do vídeo? E isso porque Michael Bolt era, na verdade, o irmão mais velho de uma das vítimas anteriores do Jean, Billy Bolt. Michael Bolt foi estrangulado e é enterrado no Lago Sam Rayburn. Charles Coble e Marty Ray Jones foram sequestrados juntos em 25 de julho de 1973. Não achei online como Charles e Marty morreram, então acredito que foi pelo método comum de estrangulamento do Jean. Charles e Marty foram ambos enterrados depois pelo Wayne no galpão de barcos. Em 3 de agosto de 1973, Jean Corral matou sua última vítima, James Stanton. Jay Meller era um garoto de 13 anos do sul de Houston. James foi sequestrado por David Brooks e Jean Corral enquanto andava de bicicleta. E eles disseram a James que ele deveria voltar ao apartamento de Jean com eles, sob o pretexto de coletar garrafas de vidro vazias para revender ou algo assim. James concordou e foi levado ao apartamento de Jean, onde foi amarrado a uma tábua de tortura. Violentado, torturado e estrangulado antes de ser a última vítima enterrada no galpão de barcos. E na noite de 7 de agosto de 1973... Wayne Hanley, então, com 17 anos, convidou Timothy Caudle Curley, de 19, para uma festa na casa de Jean. Acredito que Wayne levou Timothy lá apenas como mais uma vítima pretendida para Jean. David Brooks não estava presente naquele momento. Não tenho certeza de onde ele estava, mas ele não teve nada a ver com o que aconteceu em seguida. Quando Wayne e Timothy voltaram juntos para o apartamento de Jean, os dois começaram a cheirar tinta e beber álcool antes de saírem por volta da meia-noite para comprar alguns sanduíches. Então, Wayne e Timothy voltaram para Houston Heights para comprar alguns sanduíches, e Timothy bateu na porta de uma de suas amigas, Rhonda Williams, de 15 anos. Algumas fontes que li online disseram que Rhonda estava muito abalada naquela noite porque tinha acabado de ser espancada pelo pai bêbado. Por isso ela queria sair de casa até o pai se recuperar da bebedeira. Então Wayne realmente convidou Rhonda para ir ao apartamento do Jean com ele e Timothy, e ela concordou. Então os três foram para o apartamento do Jean. Os três, Wayne, Timothy e Rhonda, chegaram de volta à casa do Jean por volta das 3 da manhã do dia 8 de agosto. E assim que Jean viu Rhonda, ele ficou furioso. Ele ficou muito bravo com Wayne por trazer uma garota para casa, pois queria estuprar e matar Timothy. Ele não se interessava por Rhonda porque obtinha satisfação sexual torturando e matando meninos, não meninas. Como eu disse, ele ficou furioso com Wayne por trazer Rhonda para casa e sussurrou: "Você estragou tudo." Então Wayne explicou para Jean a situação entre Rhonda e seu pai bêbado, e Jean pareceu se acalmar um pouco. E ele até ofereceu álcool e maconha para os adolescentes, que os três aceitaram. E depois de cerca de 2 horas dos 3 adolescentes bebendo e usando drogas, todos eles desmaiaram. E um pouco depois, Wayne Hanley acordou com Jean Corral, colocando algemas em seus pulsos. Wayne foi colocado de bruços e, como eu disse, ele acordou com Jean colocando algemas em seus pulsos. Sua boca estava tampada com fita adesiva e os tornozelos amarrados para impedir que se movesse. Ao seu lado, Timothy e Rhonda também estavam amarrados e amordaçados. E eles estavam deitados de bruços, e nesse momento ainda estavam dormindo. Acredito que eles ainda estavam desacordados por causa das drogas e do álcool. Uma das fontes que li online disse que Jean falou para Wayne: "Cara, você estragou tudo trazendo essa garota aqui. Eu vou matar todos vocês, mas primeiro eu vou me divertir." Jean então arrastou Wayne para a cozinha e colocou uma pistola calibre 22 no peito dele, ameaçando matá-lo. Wayne claramente estaria em pânico agora. Ele sabia que Jean Corral era um serial killer e não hesitaria nem por um segundo em matá-lo. Então ele começou a tentar convencer Jean a desamarrá-lo, dizendo que ajudaria Jean a matar Timothy e Rhonda.
De algum modo funcionou. Dean concordou e desamarrou Wayne, e os dois arrastaram Timothy e Rhonda para o quarto de Dean, e eles foram amarrados em lados opostos da tábua de tortura. Dean então deu uma faca para Wayne e ordenou que ele cortasse as roupas de Rhonda, enquanto nesse momento Timothy já estava completamente nu, porque Dean já o havia despido. E então Dean disse a Wayne que ele deveria estuprar e matar Rhonda, enquanto ele faria o mesmo com Timothy. E então Timothy e Rhonda já estavam acordados quando Dean atacou Timothy. Rhonda olhou para Wayne e perguntou: "Isso é de verdade?" Ao ouvir o sim dele, ela perguntou: "Não vai fazer nada?" Assim que Rhonda falou, Wayne Hanley pegou a pistola de Dean Corral e apontou para ele. Uma das fontes que li online disse que Wayne apontou a pistola para Dean e disse: "Você já foi longe demais, Dean. Eu não aguento mais, não posso deixar você matar todos os meus amigos." O que é irônico considerando que algumas das vítimas anteriores de Dean eram amigas de Wayne, como se isso nunca tivesse impedido ele antes. Dean Corral jamais imaginou que Wayne Hanley realmente o mataria. E então, quando Wayne apontou a arma para ele, Dean apenas disse: "Você não vai fazer isso", mas ele fez. Wayne Hanley, de 17 anos, atirou em Dean Corral, de 33 anos, um total de 6 vezes na testa, no ombro e na parte inferior das costas. Dean Corral caiu e morreu diante da parede. Ele estava completamente nu quando morreu porque, obviamente, tentou estuprar Timothy Curley. Após Wayne atirar em Dean, ele soltou Rhonda e Timothy da tábua de tortura e eles se vestiram. E os 3 adolescentes começaram a discutir o que fariam a partir dali, porque, obviamente, eles tinham o corpo morto de Dean Corral na frente deles. Uma fonte online afirmou que Wayne Hanley sugeriu apenas sair da casa de Dean Corral e fingir que nada aconteceu. Mas Timothy Curley insistiu em chamar a polícia, e foi o que fizeram. Wayne Hanley chamou a polícia às 8h24 em 8 de agosto de 1973. Na ligação, ele disse à telefonista: "Venham agora, acabei de matar um homem." Minutos depois, a polícia chegou na 2020 Lamar Drive e encontrou os 3 adolescentes sentados na varanda da casa. Wayne, Timothy e Rhonda foram colocados em uma viatura enquanto os policiais entravam na propriedade e achavam o corpo nu de Dean Corral no chão. Atualmente, há fotos online do corpo nu de Dean Corral quando foi encontrado. Não vou mostrar essas fotos agora porque são perturbadoras. Se quiser ver, procure no Google. Os 3 adolescentes foram levados à delegacia para interrogatório, e a polícia logo concluiu que Timothy e Rhonda não tinham relação com o assassinato de Dean. Wayne admitiu que foi ele. A versão deles dos acontecimentos bateu perfeitamente com a versão de Wayne, e Wayne afirmou que agiu em legítima defesa. Timothy Curley disse à polícia que Wayne lhe falou: "Se você não fosse meu amigo, eu teria conseguido $200 por você." E surpreendentemente, no começo, Wayne Hanley realmente confessou tudo para a polícia. Não só que ele foi quem atirou em Dean, mas que ele e David Brooks ajudaram Dean em vários sequestros e assassinatos. Wayne contou à polícia que Dean Corral pagava a ele e a David Brooks $200 por cada vítima que eles conseguissem trazer para ele. Wayne afirmou que inicialmente não sabia que esses meninos eram assassinados. Como falamos no vídeo, ele acreditava que estavam sendo vendidos para uma rede de escravidão sexual. No entanto, quando ele descobriu que eles estavam sendo assassinados, isso não o impediu de continuar trazendo vítimas para Dean. Wayne basicamente confessou tudo, inclusive ter participado da tortura e assassinato de alguns desses adolescentes. Você pensaria que ele tentaria, minimizar o papel dele em tudo isso, mas na verdade ele não fez isso. Como eu disse, ele simplesmente admitiu tudo, sem rodeios. A princípio, a polícia não acreditou em Wayne Hanley e pensou que era só um homicídio. No entanto, quando Wayne começou a mencionar os nomes de alguns dos meninos que foram assassinados, como Coble, Hillergis e Jones, que haviam sido dados como desaparecidos, a polícia começou a levá-lo a sério. A polícia passou a investigar a casa de Dean Corral, e ficou claro bem rápido que a história de Wayne sobre Dean ser um serial killer era realmente verdadeira. O chão do apartamento de Dean estava completamente coberto com uma lona plástica grossa. Presumi que era para evitar que sangue caísse no chão durante os assassinatos.
A polícia achou uma tábua de tortura na casa dele. Era uma tábua de compensado de 2,40 por 90 centímetros com algemas presas por cordas em 2 cantos. Eles também acharam itens como uma grande faca de caça, corda, algemas e brinquedos sexuais que teriam sido usados nas vítimas. E também um rádio portátil que havia sido adaptado com um par de pilhas secas para aumentar o volume. E Dean usava esse rádio para abafar os gritos de suas vítimas. A polícia também deu uma olhada dentro da van de Dean Corll, onde ele pegava e sequestrava as vítimas, e dentro dessa van, eles também encontraram cordas e uma caixa de madeira com buracos de ar perfurados, onde ele trancava suas vítimas e as mantinha lá dentro, acredito eu, até o momento em que queria matá-las. Outra dessas caixas de madeira também foi encontrada no jardim dos fundos dele, e dentro dessa caixa havia vários fios de cabelo humano. No mesmo dia do assassinato de Dean Corll, em 8 de agosto, Wayne Hanley levou a polícia ao galpão de barcos, onde várias das vítimas haviam sido enterradas. Então a polícia começou a cavar nesse galpão de barcos, e na verdade eles encontraram o corpo de um adolescente loiro que estava deitado de lado. O corpo desse garoto havia sido enrolado em plástico e ele foi enterrado sob uma camada de cal que foi usada para tentar mascarar o cheiro dos corpos em decomposição. E então a polícia continuou cavando nesse galpão de barcos e, de fato, eles encontraram ainda mais corpos, todos em diferentes estágios de decomposição. Alguns corpos estavam lá bem antes dos outros. Bem ali naquele canto, havia um monte de terra que estava apenas um pouco elevado. O primeiro corpo estava ali, todos foram enrolados em plástico, por isso alguns ainda estavam intactos. Alguns já estavam lá há anos, restando só esqueletos. A maioria dos corpos tinha sido enrolada no plástico, alguns haviam sido baleados, outros estrangulados, ainda com a corda no pescoço. Todas as vítimas tinham sido sodomizadas e a maioria delas tinha sido submetida à tortura sexual. Há algumas informações online sobre o tipo de tortura que esses meninos sofreram. Não se preocupe, eu não vou entrar em detalhes neste vídeo, porque é algo tão horrível e inimaginável de se pensar. Mas uma dessas vítimas, encontrada no galpão de barcos, estava com a boca tão aberta que era possível ver todos os dentes superiores e inferiores. E a polícia acreditava que a boca dele estava assim porque ele realmente estava gritando no momento em que morreu. Em 8 de agosto de 1973, 8 vítimas foram achadas no galpão de barcos. E no mesmo dia, David Brooks foi levado para a delegacia e estava sendo interrogado porque, obviamente, Wayne estava dizendo que ele e David Brooks eram cúmplices de Dean. David foi à delegacia com seu pai e, em seu depoimento inicial, negou qualquer envolvimento em qualquer um dos sequestros ou assassinatos. Na tarde de 9 de agosto de 1973, Wayne Hanley levou a polícia ao lago Sam Rayburn, onde 4 vítimas foram enterradas no início do ano. Naquele dia, 2 corpos enterrados no lago Sam Rayburn foram achados em uma cova rasa. E a polícia também encontrou mais 9 corpos no galpão de barcos em 9 de agosto. E uma dessas vítimas, na verdade, teve seus genitais mutilados e os genitais decepados foram selados em um saco plástico e colocados ao lado do corpo. E na noite de 9 de agosto, David Brooks realmente mudou seu depoimento. Então, antes David, obviamente, dizia que não tinha nenhum envolvimento nos assassinatos ou sequestros dos adolescentes. No entanto, agora ele estava dizendo que esteve presente em vários dos assassinatos e enterros, embora ele mesmo nunca tenha participado dos assassinatos em si. Ele disse que estava presente durante alguns assassinatos, mas nunca matou ninguém. Nos interrogatórios, David foi perguntado sobre a tábua de tortura achada na casa de Dean e afirmou: quando estavam nela, já estavam praticamente mortos. Tudo havia acabado, restando apenas gritos e choro. E David, agora tendo admitido estar presente em alguns dos enterros dessas vítimas, concordou em ir com a polícia até a praia de High Island para procurar outras vítimas. E no dia seguinte, Wayne Hanley foi com a polícia até o lago Sam Rayburn e eles encontraram mais 2 corpos, então agora todos os 4 corpos que estavam enterrados no lago Sam Rayburn haviam sido recuperados. Naquela tarde, David Brooks e Wayne Hanley acompanharam a polícia à praia de High Island, onde encontraram mais 2 corpos.
E então, 3 dias depois, eles encontraram mais 4 corpos na praia, totalizando agora 27 corpos, que na época foi a pior onda de assassinatos da história americana. Compreensivelmente, as famílias das vítimas de Jean Corral ficaram muito críticas e revoltadas com o Departamento de Polícia de Houston, porque muitos desses desaparecidos foram relatados como desaparecidos quando sumiram, mas a polícia simplesmente presumiu que eram fugitivos. Não parecia que a polícia realmente investigou a possibilidade de que algo mais sinistro pudesse ter acontecido com esses meninos. Quem sabe se a polícia tivesse levado esses desaparecimentos um pouco mais a sério e realmente os investigado, Jean Corral poderia ter sido parado e mais vidas poderiam ter sido salvas. E muitas das famílias das vítimas na época insistiram para a polícia que seus meninos, seus filhos, não tinham simplesmente fugido de casa. Não era comum para eles, mas como disse, a polícia não fez nada para descobrir o que ocorria. E assim, muitos desses adolescentes foram simplesmente registrados como fugitivos quando desapareceram. A polícia não investigou o que aconteceu com eles, como eu disse. Em abril de 1974, 21 vítimas de Jean já haviam sido identificadas, pois quase todas, exceto 4, moravam em Houston Heights. Em 1983 e 1985, Richard Kapner e Willard Branch também foram identificados. E mais 2 foram identificados apenas em 2008 e 2010, sendo eles Randall Lee Harvey e Michael Boach. Alma Wayne Hanley e David Brooks, cúmplices de Jean, foram julgados separadamente pelos assassinatos. Wayne Hanley foi acusado de 6 homicídios e, na verdade, declarou-se inocente, o que eu não esperava quando estava pesquisando sobre esse caso. Porque, obviamente, no começo, quando Wayne foi levado pela primeira vez à delegacia, ele foi muito honesto sobre sua participação nos assassinatos e agora, de repente, ele estava se declarando inocente. De qualquer forma, o caso foi a julgamento. E o júri foi apresentado a todas as provas contra Wayne, incluindo a própria declaração escrita de Wayne, onde ele confessou os assassinatos. Wayne Hanley foi considerado culpado pelos assassinatos de Frank Aguirre, Johnny Delone, Billy Ray Lawrence, Homer Garcia, Charles Coble e Marty Ray Jones. Essas foram as vítimas dos assassinatos em que Wayne participou ativamente. Wayne foi considerado culpado em 16 de julho de 1974 e foi condenado a 6 sentenças de prisão perpétua consecutivas. Agora, Wayne e seus advogados realmente tentaram recorrer da sentença. Acho que eles estavam tentando argumentar que o julgamento de Wayne não foi justo porque o júri do julgamento dele não foi um júri isolado ou algo assim. Acho que um júri isolado é aquele confinado em um hotel ou outra acomodação durante o julgamento, para que eles não vejam ou ouçam nada da mídia ou de outras fontes que possam influenciar a decisão deles na hora de chegar a um veredito no julgamento. O recurso dos advogados do Wayne funcionou. A condenação dele foi anulada e ele foi a julgamento novamente em junho de 1979, onde foi mais uma vez considerado culpado por 6 acusações de assassinato. Certo, agora vamos falar sobre David Brooks, o outro cúmplice. Ele foi inicialmente acusado de 4 assassinatos entre dezembro de 1970 e junho de 1973. No entanto, ele foi levado a julgamento, sendo acusado de apenas um assassinato, o assassinato de William Ray Lawrence, de 15 anos. A defesa de David tentou argumentar que o próprio David não teve nada a ver com os assassinatos reais dos adolescentes. Eles argumentaram que foram Jean Corral e Wayne Hanley os principais e únicos participantes nos assassinatos propriamente ditos. No entanto, o promotor rejeitou essa alegação e disse ao júri: este réu participou desses assassinatos, dessa onda de mortes, desde o início. Ele diz que, no mínimo, era um incentivador. É isso que ele está dizendo sobre sua presença. Vocês sabem, ele estava envolvido nisso. O julgamento de David durou 1 semana e o júri deliberou por 90 minutos até chegar a um veredicto. David Brooks foi condenado à prisão perpétua em 14 de março de 1975 pelo assassinato de William Ray Lawrence. Agora, David também tentou recorrer da sua sentença, mas seu recurso foi rejeitado em maio de 1979 e David Brooks e Alma Wayne Hanley ainda estão presos até hoje. Obviamente, Wayne Hanley atualmente tem 63 anos, eu acredito, e David Brooks tem 64 anos. Wayne Hanley, desde então, já deu algumas entrevistas enquanto está na prisão. Eu vou tentar colocá-las aqui, mas se não conseguir, deixo os links na descrição para quem quiser assistir.
Quando me envolvi com Dean Corll, foi como atravessar o espelho. Sabe, nada era real, nada estava certo. Eu estava vivendo no mundo de um louco. Você era uma louca? Não, Você era sensata entre loucos. eu era um garoto em um mundo de loucos. Era uma mistura estranha de sentimentos conflitantes, porque eu tinha medo dele e eu achava que ele estava doente. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria desagradá-lo. Eu queria agradá-lo. Eu queria que ele, sabe, tivesse orgulho de mim. Eu não estou. Você não é uma assassina em série. Eu sou. Não sou um assassino em série. Você nega ser uma assassina em série, mas matou de verdade. Isso é apenas uma questão de semântica. Sem Coral não foi um crime. Sozinho não teria havido crime. Não sou eu, sou passivo. Dean Corll e seus cúmplices são considerados responsáveis pelos assassinatos de 28 adolescentes, dos quais 27 já foram identificados. No entanto, até hoje ainda há um que não foi identificado. Seu corpo foi obviamente encontrado em 1973 e hoje ele é conhecido como o Menino do Calção de Banho por causa do short de banho que usava na época em que foi morto. Anos depois, uma reconstrução em argila. E também foi criada uma imagem computadorizada generalizada de como o menino poderia ter sido quando estava vivo. Espero que alguém o reconheça. Vou mostrar essas imagens agora. No entanto, a maioria das pessoas acredita que provavelmente houve muito mais vítimas do que as 28 confirmadas. E um dos motivos para isso é que, em 2012, uma foto Polaroid foi divulgada para a mídia de uma possível vítima desconhecida de Dean Corll. Esta foto Polaroid estava entre os pertences de Wayne Hanley guardados por sua família desde sua prisão em 1973, e a foto, que vou mostrar na tela agora, é de um menino que parece estar algemado e preso a um dispositivo. Possivelmente a tábua de tortura no chão de Dean Corll. E eles acreditam que o menino nesta foto possivelmente foi uma das vítimas de Dean, porque aparentemente parece que a foto foi tirada de dentro da casa de Dean Corll. A foto do menino foi descartada como sendo de uma das vítimas identificadas de Dean Corll. Pode ser um menino do maiô ou outra vítima cujo corpo nunca foi encontrado. A Polaroid foi mostrada a Wayne Hanley na prisão. No entanto, ele afirmou que não se lembrava dessa foto ter sido tirada ou de quem esse garoto poderia ser. E isso é praticamente tudo o que eu tenho para contar para vocês sobre esse caso. Um caso de serial killer realmente insano. O que vocês pensam desse caso? Acham que Dean Corll teve mais vítimas ou foram apenas as 28 que mencionamos? Me contem. Como falei no início do vídeo, pesquiso esse caso desde outubro. Demorei porque há muitos detalhes desse caso na internet. Acho que eu cobri praticamente tudo. Se eu deixei alguma coisa de fora, como sempre, fiquem à vontade para me avisar. Agradeço especialmente aos membros do meu Patreon pelo apoio. Muito obrigada, pessoal. Se mais alguém quiser se tornar membro da família Little no Patreon, haverá um link na descrição deste vídeo. Muito obrigada por assistir. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E eu vejo vocês de novo muito em breve para mais um Mistério com Molly. Tchau, gente!